Gente, hoje nós vamos falar de um assunto super sério. Redes sociais. Hoje em dia, quem não tem o Facebook, o Instagram, quem? Todo mundo. O adolescente hoje tem uma rede social, uma empresa tem rede social, qualquer pessoa hoje está lá na internet postando, conversando, interagindo, o que é maravilhoso. Mas, porém, todavia, hoje em dia tá aí os fake news, tá as enganações, tem muitas coisas na internet que não são bem legais assim. E às vezes as pessoas acham que isso não tem problema algum. Sabe aquela coisa que você fala do outro, você comenta? E eu convidei o doutor Elber Nogueira, meu amigo, para falar da importância do que você posta lá. Não só como empresário, como empresa, mas também como cidadão. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Geisa? Doutor, me explica isso. Hoje em dia, né, essa facilidade de comunicação nas redes sociais, essa facilidade de interagir, né, de postar, enfim. Quais são as preocupações que as pessoas devem ter, de fato, as pessoas físicas e jurídicas? Então, mais uma vez, é um prazer estar conversando com você. As redes sociais, elas vieram para facilitar muito a nossa vida, né? Hoje elas permitem que você tenha um contato com um número muito grande de pessoas. Mas tem algumas figuras jurídicas que a gente tem que tomar cuidado, que elas estão aí há bastante tempo. Por exemplo, existem as figuras criminais, a calúnia, a injúria e a difamação. Você falar mal de alguém na rede social e postar isso pode ser caracterizado como um crime e pode dar dano moral, inclusive. Eu tenho um desabor, por exemplo, eu falo mal dessa pessoa e posto lá no meu Facebook, no meu Instagram. Isso vai ser exposto para uma infinidade de pessoas. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar, como eu disse, um crime, pode gerar uma ação de indenização por danos morais. E é bem legal a pessoa ficar atenta com esse tipo de situação, porque as redes sociais hoje elas são usadas como prova nos processos cíveis e criminais, né? A pessoa consegue hoje, por exemplo, descaracterizar uma situação. Por exemplo, a pessoa chega para o juiz e fala assim: eu não tenho dinheiro para pagar uma pensão alimentícia, ou eu não tenho dinheiro para pagar uma indenização. Mas na rede social dela ela posta um restaurante caro, na rede social dela ela posta uma viagem, na rede social dela ela posta uma roupa. Se isso tudo for juntado e levado a juízo, isso é caracterizado como prova. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela veio para facilitar, mas ela veio para expor muita coisa também, né? Isso é um alerta pro pai, né? Aquele pai que não quer pagar pensão, não tem dinheiro, aí vai lá todo Chile esquiando, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Pessoa que pede gratuidade de justiça muitas vezes para não pagar as taxas judiciais, mas viaja o Brasil inteiro, tudo isso a gente vê aqui no nosso trabalho. Quer dizer, na verdade, a internet hoje, as redes sociais, é uma vitrine. É uma grande vitrine. E não só o Facebook com o Instagram também, mas também o WhatsApp, o próprio WhatsApp, né? Também serve de... Total. O WhatsApp hoje, você fizer um print de uma conversa, você consegue colocar ele num processo judicial e os juízes aceitam normalmente. O negócio tá complicado então, hein? Pra você ter uma ideia, Geisa, eu tenho um caso muito recente aqui no nosso escritório, que o juiz autorizou que a pessoa fosse intimada pelo WhatsApp, pelo advogado da outra parte, porque a pessoa, enfim, sumiu e tudo mais. E o juiz, ele deu essa prerrogativa pra gente, pra que a gente citasse a pessoa. Então, legalmente, a citação pelo WhatsApp vale? E aí a juíza só falou assim: você busca o print, coloca o print no processo, e a pessoa foi citada judicialmente pelo WhatsApp. A gente tem que ter cuidado com o que escreve, né? Totalmente. O mesmo carinho que a gente tinha que ter antes, ninguém vai sair difamando, caluniando, injuriando. Mesmo carinho que a gente tinha antes, a gente tem que ter agora. Só que com um cuidado maior, porque agora tá fácil de provar, é visível. A gente tem a questão dos fake news. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou lá, eu coloco que o Zezinho fez isso, fez aquilo, né? Aí, legal, eu coloquei. Aí vai o outro lá e compartilha. Não, porque olha que absurdo. Me falaram que o Zezinho... Olha o que o Zezinho fez. Quem é o culpado nessa história? Como é que é isso? Fake news tá aí, você vai lá ver...
aquilo não é verdade, mas já rodou a internet toda. Como que é? É verdadeira fofoca, né? Fofoca online. Só que é fofoca online. Porque a pessoa que emanou essa notícia, se for uma notícia que causar dano, se for uma notícia que foi injuriosa, caluniosa, essa pessoa é responsável criminalmente. Mas aos olhos da lei, as pessoas que compartilharam também não são. É como se você circulasse um cheque. Na mão de todo mundo que circulou, tem responsabilidade sobre aquilo. Então, muito cuidado na hora de compartilhar, muito cuidado. Verifica a fonte, vê se é real aquilo ali, sabe? Ainda mais agora que a gente está numa polarização política, não é isso? Existem as pessoas de cá e existem as pessoas de lá e começam a se ofender muito em relação a isso. Então vai numa fonte confiável. Tem o boatos.org e tem o Observatório da Imprensa. São 2 bons sites para a pessoa confirmar isso daí. Então hoje, antes de publicar, vale a pena ver essa fonte, se ela é verdadeira, se não é, se pode ser, porque você pode estar se comprometendo e se enrolando com isso. Exatamente. E ainda dentro das redes sociais, é interessante falar porque o seu público tem empresário, tem pessoas que postam coisas da sua empresa ali no Facebook, no Instagram. Entra a regra do Código de Defesa do Consumidor, que o que você ofereceu, você tem que cumprir. Então, muito cuidado com as entrelinhas, muito cuidado com os detalhes daquilo que você está oferecendo, porque o consumidor do outro lado ele pode exigir que você dê exatamente aquilo que você publicou. Doutor Elber, o senhor como advogado, se alguém quiser maiores informações sobre isso, até para se proteger, né? Tanto pessoa física, pessoa jurídica, ou alguém que passou uma situação como essa, como que faz para achar o senhor? Então vamos começar pelas redes sociais, já que o assunto foi rede social. Procura lá no Facebook, Elber Nogueira, eu tô lá. Procura também no Instagram, também Elber Nogueira, tá fácil de achar. Ou pelo WhatsApp, 999-087738. Manda um WhatsApp que a gente atende. Então, manda um recadinho pra galera aí, orientando um pouco. O que o senhor diria pra eles hoje, essas pessoas que estão postando nesse momento? O que eles devem estar atentos de verdade? Cuidado com o que você vai postar. Presta bastante atenção se isso não vai te comprometer, ok? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Galera, mais uma vez, é para trazer uma informação positiva para vocês. Eu vejo as pessoas hoje vendo a internet, vendo as redes sociais como uma brincadeira. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Eu vejo algumas postagens que eu fico assustada. Então, vamos ter esse cuidado, não vamos compartilhar o que não temos certeza. O outro falou, você não sabe se é verdade? Segura. Sabe por quê? Porque você pode se meter numa confusão até sem saber o que está falando. Cuidado com o que escreve. A internet é boa para levar informação, trazer informação e diversão. Bye, bye. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Hoje eu estou aqui com o Dr. Richard Robadei e nós vamos saber das novidades sobre cirurgia plástica em nossa cidade. Tudo bem? Olá, tudo bem? Doutor, diz um pouquinho pra gente qual hoje em Friburgo, na região, vamos falar em região, hoje na região, qual é o tipo de cirurgia estética mais procurada? Eu diria que até uma questão nacional e muitas vezes quando a gente compara com as estatísticas mundiais, de longe a gente tem a cirurgia de colocação de implante mamário como a primeiro lugar. E logo bem pertinho da colocação de implante mamário a gente tem a lipoaspiração por se tratar de um procedimento muito combinado ao outro procedimento. Então, muitas vezes o paciente vai fazer uma colocação de implante mamário e quer associar uma lipoaspiração, né, que é a retirada de gordura em áreas onde o paciente não deseja. Né? Isso é bem interessante, que ela acaba mexendo, quer dizer, adequando melhor até para receber a prótese. Esse paciente, quando vem até o senhor, né, na clínica, como que ele, por exemplo, muitas vezes ele vem cheio de sonhos, vem idealizando, às vezes, uma prótese muito além do específico para ela. Como que é isso? Como que o senhor orienta essa paciente para ela sair realmente com a prótese adequada ao corpo dela? A gente costuma
costuma dizer que muitas vezes operar é o mais fácil, né? O mais difícil é administrar tudo que acontece até chegar ao dia da cirurgia. E isso é uma coisa que é muito importante. Eu acho que isso qualifica o cirurgião. Isso diferencia aqueles que estão realmente interessados em oferecer o melhor para o paciente e aquele que só tem interesse comercial. É realmente uma arte e cabe ao cirurgião dirigir isso, né? Nortear para que o paciente obtenha aquilo que deseja dentro de uma expectativa, dentro de uma realidade que seja possível, né? Eu acho que Mas isso é muito comum? é muito comum. É muito comum e na prática diária a gente, inclusive, nós cirurgiões plásticos, a gente nega a cirurgia. Às vezes o paciente não está preparado para ser submetido ao procedimento e cabe ao cirurgião identificar isso. No caso de uma cirurgia plástica de mama, como você falou, de prótese, tem idade mínima para isso? Na verdade, essa cirurgia deve ser bem avaliada, a razão, né? E mais importante do que a idade é a maturidade do paciente. É claro que é aceito que essa cirurgia nunca deve ser feita antes dos 16 anos. Né? Em casos raros, às vezes, há questões do paciente ter um problema congênito, do próprio desenvolvimento da mama, eventualmente pode ser feito antes dessa idade. Mas a gente tem mais ou menos um consenso de que 16 anos seria a idade mínima. Mas mais importante do que a idade é a própria maturidade do paciente. Se ela está preparada para passar por todo o processo que exige a cirurgia em si. A recuperação, inclusive, né? Deixa eu lhe perguntar outra coisa. A gente sabe que em Friburgo tem acontecido muito a cirurgia bariátrica, né? Está se tornando uma coisa até meio comum aqui, né? Tem acontecido com uma certa frequência. Em que momento esse paciente deve procurar um cirurgião para fazer a correção? É um tema muito interessante, muito vasto, que caberia assim, a gente conversar aqui alguns minutos sobre isso e talvez ainda ficassem muitas dúvidas. Eu queria enfatizar que na região a gente tem excelentes cirurgiões nessa especialidade, cada vez fazendo um trabalho mais sério e antigamente a gente pensava em cirurgia bariátrica e pensava logo em possibilidade, alta possibilidade de complicações. Hoje as complicações são muito bem controladas, a gente tem assim cirurgias bastante seguras e em relação à cirurgia plástica, né, a gente faz, na verdade, a gente chama de um tratamento da sequela do emagrecimento, porque uma vez que faz a bariátrica, o paciente reduz drasticamente o peso corporal. E o tratamento dessa sequela que fica, que é o excesso de pele, né, e muitas vezes um excesso de gorduras em locais indesejados, cabe ao cirurgião bariátrico a liberação da paciente ou do paciente para realizar a cirurgia plástica que vem a seguir, que é considerada, inclusive, né, uma cirurgia de caráter reparador, de caráter reconstrutivo. Normalmente, esses pacientes atingem esse peso ideal para serem submetidos ao tratamento desse excesso de pele, né, dessa sequela, a partir de 1 ano e meio a 2 anos depois de terem feito a cirurgia bariátrica. E as novidades? O que nós podemos esperar? Assim, existem muitas novidades, algumas técnicas acontecendo. O que tem de novo? Conta pra gente em relação à cirurgia plástica. É um assunto também bastante polêmico, porque muitas vezes as novidades têm muito a ver com apelos comerciais, né? Então eu tenho muito medo em falar em novidade em cirurgia plástica. Eu acho que tem assim evoluções de técnicas, de produtos, de materiais. Eu destacaria atualmente a cirurgia íntima, né? A cirurgia íntima passou por um processo de desmistificação. Hoje já não é mais um tabu. Muitas mulheres se queixam de alterações, né? de contorno na região da genitália, né? Da vulva, dos grandes lábios. E hoje há muitas técnicas bastante interessantes, e principalmente em pacientes que perderam peso. Muitos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, elas experimentam muitas vezes alterações muito importantes na região pubiana. Aquela região era gordinha, tinha muita gordurinha e de repente ela perde peso e há muitas alterações, né, nessa região. E muitos pacientes não sabem que é possível tratar especificamente essa região. Quer dizer, além da parte estética, né, que muitas acabam procurando esse tipo de recurso, também é uma questão de saúde também, né? As queixas são as mais variadas, né? Desde um contorno
muito acentuado, onde inviabilizaria vestimentas como biquínis, maiôs. Muitas reclamam de desconforto no próprio ato sexual, porque às vezes os lábios vaginais são muito grandes. Tem o contrário também, às vezes os lábios vaginais são pequenos. Então, há hoje técnicas que podem contornar tudo isso e deixar o paciente mais satisfeito. Uma cirurgia que tem uma altíssima aceitação e um resultado muito interessante, de muita satisfação, melhora da autoestima dos pacientes. No caso dos homens, também podem utilizar, existe interesse em utilizar esses recursos? Enfim, existe também a cirurgia íntima para o homem? Sim, existe cirurgia íntima para o homem. É bem menos procurada, bem menos comum, mas existe. Principalmente aqueles pacientes que passaram por cirurgias ligadas à fimose, né? Que muitas crianças passaram por cirurgia de fimose e a procura estaria mais ligada a isso, as cicatrizes que não ficaram tão bem desenvolvidas, tão bem acomodadas. Então há recursos sim para melhorar. Existe algum tipo de cliente, ou seja, alguma doença, algum sintoma, alguma coisa específica que é proibido literalmente a cirurgia plástica? Existe algum tipo de paciente que não pode receber uma cirurgia plástica? Isso tem que ser avaliado durante a consulta, da importância da consulta médica, né? A consulta médica ela é insubstituível e cirurgia plástica é medicina, isso não pode ser esquecido, né? E a consulta é extremamente importante e nessa consulta o cirurgião, cabe a ele questionar, saber, buscar, conhecer a real condição do paciente. É um assunto bastante vasto também e é avaliado de paciente para paciente. Você não acha que as pessoas estão um pouco assim, buscando um pouco a vaidade, esquecendo um pouquinho dessa preocupação, às vezes, de ver que é uma cirurgia, que é um ato um pouco violento também? A gente vive uma época de informação muito rápida, né? A gente já nem fala mais em globalização, agora a informação chega pela rede social e é questão de segundos, as informações chegam e a gente tem que ter cuidado para filtrar essas informações. E me preocupa muito isso, essa banalização, de fato é importante isso. E eu vejo sim, eu acho que a preocupação até com a estética, ela tem um lado bastante saudável, né? Eu acho importante as pessoas buscarem coisas que se sintam bem, mas a gente tem que filtrar as informações. A minha preocupação maior é a informação chegando muito rapidamente, sem nenhum filtro, e o melhor realmente é procurar um profissional sério e que lide com bastante cuidado com as informações e que ofereça o melhor para o paciente. Doutor Richard, grata aí pelas suas informações, com certeza vai ser muito útil para a galerinha que está do outro lado da tela, saber um pouquinho mais sobre esses procedimentos, né? Falar que é importante a gente se cuidar, é importante corrigir, mas também ter esse cuidado que é uma cirurgia, né? Que estando em mãos de um bom médico, ou seja, sendo bem orientado, tudo vai dar certo, né? Manda um recadinho para essa galerinha aí. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que, como eu disse, as informações, quando bem procuradas, elas são importantes. E eu queria divulgar aqui o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É muito fácil, é só botar lá nos famosos buscadores, né? E vocês vão achar. Eu acho que lá tem bastante informação. E sempre é importante saber a origem da informação. E lá é um lugar bastante interessante, que oferece informações com bastante cuidado. Acho que é isso aí. Então, galera, fiquem ligados, antenados, um bom profissional. Com certeza você vai sair ganhando. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Gente, hoje eu tenho uma novidade incrível para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer um produto que eu tenho certeza que vai ser de interesse para todas vocês. Nós vamos conversar aqui com o Paulo Tarso. Tudo bom, Paulo? Tudo. Paulo, fala um pouquinho dessa maravilha. Aqui nós estamos com dois produtos. Tem o hidratante e tem o óleo, que também é o hidratante, que tem uma outra função.
Explica para mim o que cada um, como ele exerce e qual é a novidade desse produto. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar, né, que existe um conceito hoje em todo o mundo que trata dos cosméticos naturais, orgânicos, veganos, conceito do novo luxo, que o vetor principal é a saúde. Em segundo lugar, a beleza e, em terceiro lugar, a preservação do meio ambiente. Então, o nosso projeto é todo voltado para isso, né? A minha família é do Acre, eles chegaram há 110 anos lá, e a mãe da minha mãe, minha avó, teve 9 filhas. Caramba. Então, minha avó tratava a minha mãe e as minhas tias com o chá de uma árvore que é conhecido como a árvore da juventude, o mulateiro da várzea. Então, com esse conhecimento familiar, ao longo do tempo, né, nós iniciamos a preparação do projeto. Nós usamos a casca desta árvore, o mulateiro da várzea, o nome científico é Calicophyllum sprucianum. Vai ser difícil de decorar. Não, mas como é obrigado a falar, tem que escrever, a Anvisa obriga, né? Então, nós trabalhamos assim, nós temos 400 famílias numa cooperativa e essas 400 famílias participam do projeto. Bacana. E eles preservam o meio ambiente, é um projeto de manejo onde tem uma quantidade de mais de 100 mil indivíduos arbóreos. Então, nós transportamos a casca dessa árvore para o Paraná e lá nós temos hoje 10 hectares de girassol plantado. Então, é uma associação, uma ideia importante, o girassol, o conceito que as pessoas estão fantástico, né? Fantástico. O girassol é o sol no reino vegetal, né? Verdade, fantástico. Então, e o óleo de girassol orgânico, extraído a frio, sem nenhum petrolato. Puro, podemos dizer puro mesmo, usar essa palavra. Ele é riquíssimo em ômega 9, 6 e 3. Mas riquíssimo mesmo. Ele tem uma ação assim na pele, uma coisa fantástica. Na pele carbonizada, como anti-rugas, como anti-melasma e cloasma e todas as afecções de pele e aciona de alguma forma e da melhor forma possível a renovação celular. Então a gente junta a árvore da juventude, o mulateiro da várzea, os ativos, os fenóis, o ácido acetilênico e tem um fator de proteção solar também. Então os ativos do mulateiro vão para dentro do óleo de girassol. A base é essa, a junção do óleo de girassol puro com o mulateiro, que é uma árvore rejuvenescedora. Conhecida como a árvore da juventude. De novo. Então, quando você aplica na pele esse produto, ele sinaliza, ele é um restaurador tecidual. A palavra restaurador da pele. Então ele sinaliza, na epiderme, a pele aparente, chamamos de epiderme. Sim. Ciência, né? Cientificamente. Depois tem a derme, depois a área subcutânea. Então quando você passa o produto na pele, ele sinaliza as células proliferativas, que são as que estão sempre em movimento, se renovando, que aciona os fibroblastos, que produz elastina, colágeno e ácido hialurônico. Então é uma conjunção perfeita, né? Então o que acontece? Rejuvenescimento, né? E combatendo as rugas dinâmicas, né? E as já existentes, né? As estáticas, né? E faz todo esse processo de proteção também solar, a pele. O que eu achei muito interessante, gente, eu quero frisar aqui, por que eu estou hoje aqui, custei achar o Paulo, por acaso, ele veio a Friburgo por uma parceria que ele está fazendo com o Spa Maria Bonita, né, a Tânia Alves, mas por quê? Eu estou querendo esse contato com ele. Porque eu li essa matéria e eu achei muito interessante, porque ela fala também para queimaduras até 3º grau. Eu vi algumas fotos e simplesmente, gente, some tudo, recupera a pele, literalmente. Eu fiquei pensando,
caramba, se eu usar isso, um produto que tem essa eficácia de rejuvenescer, enfim, renovar a pele, eu utilizar isso, eu vou retardar completamente as minhas ruguinhas, que é aquelas que eu quero acabar com ela. É isso? Falando no português bem claro? Bom, a ideia é essa, né? Fantástico. Porque tudo está dentro da renovação celular. Então, sinaliza a célula trabalha, produz uma função telomerase, que é a renovação celular. Então, a renovação celular é que possibilita manter a pele jovem, né? E sempre, né? No sentido, porque a questão toda é que você tem que combater vou falar uma coisa mais científica de novo, né? Mas só o que nós envelhecemos por causa de um átomo de oxigênio que tem o nome de radical. E ele é autoexplicativo. Radical não obedece a nada. O radical livre. Então ele oxida a pele. Então você tem que trabalhar com um antioxidante para neutralizar essa ação. Então, o que acontece é que exatamente o ozônio que está aqui, que eu deixei para falar do ozônio agora. É uma coisa super atual, está em alta. O ozônio é bactericida, é incorruptível, ele entra, oxigena a pele e possibilita os ativos das plantas atuarem. Então ele é um oxidante também. Quando ele encontra o oxidante, que é o átomo de oxigênio, eles se anulam. Então acontece todo esse processo de rejuvenescimento, porque, vamos dizer assim, a condução da hidratação ao interior da célula. Fantástico. Porque essa palavra hidratante, ela é autoexplicativa também, né? O que é um hidratante? A função do hidratante é segurar a água na pele. E então é muito importante isso aí, é a função dos cremes e do óleo. Manter sempre hidratado, né? Outra coisa que eu achei bem interessante, que você colocou também nessa matéria, foi a questão dos queloides, que ele evita o aparecimento de queloide. Como que isso funciona? Conta um pouquinho pra gente. A pele carbonizada, né, se o organismo tem um sistema de defesa quando carboniza a pele, né? Então, se não tiver essa renovação da elastina, do colágeno, do ácido hialurônico, então forma o queloide. Vou dar um exemplo. Você tem uma parede novinha. Se tem um vazamento na parede, você tem que quebrar a parede, tirar o vazamento. É o normal. E quando você vai consertar a parede, nunca fica a mesma coisa. Então é assim a pele, né? Porque essa ação tecidual. Então os nossos produtos, à base de mulateira, principalmente o óleo de girassol, ele com o mulateiro, ele é um restaurador tecidual. Ele restaura a pele. Então, por isso que ele tem a pele fica assim perfeita. Mulherada, vê se vocês entenderam. Não dá mais para tratar aquela ruguinha que apareceu, ir lá fazer o botox daqui. Não tem como mais. A gente tem que tratar da pele com esse amor para que essas outras ruguinhas não venham mais. Eu vou começar a usar o meu urgente, porque com certeza quero rejuvenescer e deixar essas ruguinhas de lado. Boa sorte para vocês. Bye, bye.